Show! Olha Rose, aí! massa, muito bom tê-la aqui conosco mais uma vez. Agora está todo mundo nos ouvindo, Amém. está todo mundo nos vendo, você nos vê, então tá benção, vamos embora. Tudo em paz Ok. contigo, né, Rose? Tudo bem, graças Massa. a Deus, depois de uma aula extensa de hoje, mas tudo bem. Ah. Eita Se lá, fala brincasse não, até menino. meia-noite. E tem hora que os neurônios, os tic-tac aqui começa a fervilhar, Jesus. Dá Só um para nó no juiz, compartilhar. que a gente não sabe onde chega, mas chega. Chega. Gente, só para a gente compartilhar aqui essa interatividade, eu e Rose hoje, né, nós estamos juntos num curso aí de psicanálise. O Senhor, mais uma vez, nos fez encontrarmos, né, Rose, nessas nossas missões da vida. Verdade, depois de muitos E Rose é uma anos. benção. Verdade. Então, Rose, nada melhor do que você mesma para se apresentar. Seja bem-vinda aqui à nossa live, ao Amém. nosso Ministério Atenda. O Atenda de atender e entender o chamado e alargar a tenda do Senhor, que é aquela proposta lá que Jesus fez lá, Deus fez no início lá, Abraão, né? Ó, sai da tua casa, vai-te embora, né? Vai para uma terra aí que eu vou te mostrar. Então mandou Abraão até os confins, né? Então o Atenda Aham. ele tem esse princípio, né, bíblico de entender e atender a esse chamado do Senhor para as nossas vidas enquanto missão. Eu compartilhei aqui um pouco no início de como nos conhecemos, porque é engraçado, viu, gente? A gente conheceu Rose sem conhecê-la verdadeiramente. Foi um negócio engraçado. A gente viajou para Cabo Verde, se instalou na casa dela, né? Ficou todo mundo lá na casa dela e ela veio para o Brasil, né? Então, Rose, a gente veio falando exatamente, o nosso tema é hoje, né? Até os confins e agora, né? E eu queria que você pudesse se apresentar e poder traçar um pouco desse trabalho seu, de quando você ouviu a palavra do Senhor e foi até os confins, né? E passou lá, se não me engano, foram 4 anos. Então, compartilhe um pouco aí desde esse início até aqueles 4 anos, como é que se deu, como foi o teu trabalho, as tuas experiências. Fica à vontade, a câmera é tua, a internet é tua, o áudio é teu, mete bronca aí. Amém. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? A todos uma boa noite, que a paz do Senhor envolva o vosso coração, né? E que Deus realmente nessa noite continue ministrando as nossas vidas, né? Porque todos os Aleluia. dias Ele nos ministra a vontade Amém. dEle, ao propósito dEle, né? E eu Amém. agradeço a Deus realmente por essa oportunidade. E eu queria primeiro começar lendo um texto do Salmo 96. É um texto que eu gosto muito, né? Além de ser um tributo a Deus, a majestade dele é também uma convocação, né? E eu Aleluia. queria ler dos versículos 1 ao versículo 3, bem rapidinho, só para a gente também Fica à se vontade. situar. Que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Amém. Eu amo Amém. esse texto, né? Amém. Porque, Amém. embora eu sei que ele tem todo um complemento aqui, né? Mas o salmista Davi, ou o salmista, né? Não tem uma referência específica que tenha sido Davi, o Salmo 96, mas geralmente é o mais conhecido que tenha sido escrito por Davi. Mas ele nos convoca, né, a cantar ao Senhor um cântico novo, porque ele está se referindo certamente à história da saída do povo de Israel, né, aos livramentos de Deus, a celebração depois de tantos anos de cativeiro. Então, o povo tinha, sim, motivos para cantar um novo cântico ao Senhor. Né? O povo Amém. tinha, sim, motivos de sobra para espalhar a glória de Deus. A questão é se depois de tudo isso o povo espalhou a glória de Deus, né? E nós conhecemos pela história que, infelizmente, o povo não cumpriu esse propósito, né? Como Verdade. deveria. Isso. E a história do povo de Israel é muito idêntica à nossa história.
Porque muitas vezes nós reportamos ao povo de Israel sempre na lembrança de que o povo não obedecia a Deus, o povo era rebelde, o povo não se alegrou com as maravilhas de Deus, né? Não cumpriu. Mas nos dias de hoje, muitos de nós, como igreja do Senhor, temos repetido muitos comportamentos do povo de Israel. Inclusive, do se omitir em espalhar a glória de Deus. E essa convocação nesse salmo de adoração, ele diz, olha, anuncie entre as nações a glória dele, entre todos os povos as suas maravilhas. E eu acredito que todos nós temos muitas maravilhas de Deus para espalhar sobre a terra. São Amém. tantas que são incontáveis, não é verdade? E se a gente realmente abraçar esse salmo da mesma maneira que Jesus convocou os discípulos em Mateus capítulo 28, certamente chegará entre muitas e muitas pessoas o livramento do Senhor, a salvação do Senhor, a glória do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós também hoje fazemos parte do Israel de Deus. Não é? Eu creio. E isso é motivo da gente celebrar. Sermos o novo Israel de Deus. E não há nada mais glorioso do que espalhar a glória do Senhor aos quatro cantos dessa terra. Seja dentro da nossa casa, seja ao nosso redor, seja no estado, seja na cidade, no nosso país ou aos confins da terra. E eu diria que aos confins da terra há ainda mais uma grande e intensa, uma profundidade de graça de Deus muito grande, porque nós vamos ser estrangeiros naquela terra e além de sermos estrangeiros, seremos arautos. E ser arauto de Deus não é apenas ligar um microfone e publicar. Ser arauto de Deus é ser voz de Deus sobre a vida de um povo. E eu creio que esse trabalho que vocês têm feito, do despertamento contínuo, do reavivamento missionário, ele é esse chamamento de nos lembrar que nós continuamos sendo arautos do Senhor. Independente do tempo, independente do lugar e independente das nossas condições econômicas. Porque a glória de Deus, ela ultrapassa todas as fronteiras e qualquer barreira. Então, a primeira coisa que a gente precisa nos apropriar é que não há limites para a manifestação da glória e do poder de Deus. Aleluia. Então, se não há limites, quem somos nós para limitar o ilimitável? Oh, glória! Glória! Não é verdade? Eu creio. Glória a Deus por isso. Glória. Porque essa glória chegou até a nós. Então, eu costumo dizer em algumas pregações ou em alguns lugares que eu vou testemunhar, eu digo assim, a gente comenta sobre tantas coisas. A gente, às vezes, é até fofoqueiro do que não deveríamos ser, mas não somos fofoqueiros da eternidade. Como é que pode? Como é que pode? Ô, Rose, me permita uma parte eu vi outro dia, todos os dias existe, não é uma propaganda não, porque é uma bênção, é a palavra do Senhor, então a gente tem que propagar, então é propaganda mesmo. Todos os dias, às 11h05, o pastor Antônio Cirilo, ele está fazendo algumas lives e ele está tratando exatamente dos salmos, então todo dia é um salmo. E outro dia ele falou assim para a gente, você, meu irmão, que está aí me ouvindo, você agora que está aí me ouvindo, eu vou reverberar o que ele falou. Você é o transporte da glória de Deus. Exatamente. E essa palavra, assim, ela é tão forte porque a gente precisa perguntar para nós como temos carregado a glória de Deus sobre nós. Porque se a gente estiver carregando essa glória de Deus e não a nossa própria glória, nós vamos levar transformações para vidas. A nossa glória não transforma ninguém, nem a nós mesmos.
Mas a glória de Deus, ela transforma vidas de formas imensuráveis. E nós somos o maior exemplo disso. Porque a glória de Deus tem nos transformado. Então, eu queria abrir com esse salmo, porque é um salmo que eu amo realmente, esse versículo. Amém. Principalmente Amém. O 3, não é? Porque Jesus, ele não se resumiu a um lugar, de tal maneira que ele disse que nós deveríamos ser testemunhas nos 4 cantos da terra. Aleluia, né? Então, Jesus. Partindo disso, quem não me conhece, eu sou Rose. Agora, bem-vinda, Rose, prazer conhecer. Não é? Eu sou Rose Salles, amo o meu nome, amo quem me deu meu nome e amo aquele que me chama pelo nome, que é o Senhor. Glória a Deus. Né? Ele nos chama pelo nosso nome. E mesmo que nós sabemos que teremos um novo nome, mas é precioso pertencer ao Senhor. E eu agradeço a Deus, né, pelo direcionamento que Ele deu à minha vida desde a minha conversão, não é? Eu sou missionária não só de uma forma oficial ou por ofício da igreja, né? Mas também porque eu entendi desde a minha conversão que eu tinha uma missão. Amém. E hoje, aprove a Deus, né, já há quase 4 anos, estender essa minha missão, não só indo, evangelizando, mas capacitando pessoas para ir, não é? Tratando pessoas para que elas possam também ir através do ministério pastoral. Não é? Então, hoje eu trabalho também como pastor auxiliar de uma igreja, não é? E podendo ensinar pessoas a cumprir a sua missão, não só na perspectiva local e interna, mas fora. Então, eu senti as dores do que é a missão fora e eu senti as dores do que é a missão dentro. E desde que eu me converti aos 9 anos de idade, que eu passei a ter esse impulso de partilhar com outras pessoas dessa verdade que me alcançou. Então, na minha família, eu fui... E depois dali, eu não quis mais parar de conhecer sobre as coisas de Deus. Então, para mim, a mensagem de Deus já tinha me convertido. Mas eu nunca tinha publicado essa conversão. E aos 11 anos, eu fiz isso publicamente em uma pregação sobre a volta de Jesus. Nossa! Né? Eu entendi naquele momento que o pastor Leonides, né, que era o meu pastor na época, ele falou sobre esse aceitar a Cristo como Salvador para ir para a eternidade. E naquele momento, na minha cabeça, ainda muito infantil, ainda na pré-adolescência, eu não entendia muita coisa, mas eu pensei comigo assim, se Jesus voltar hoje, eu não vou para o céu. Eita! Veja a minha cabeça. Mesmo que a palavra já tinha me alcançado, mas eu pensei, eu não vou, porque eu ainda não publiquei. Veja a necessidade de eu expor a quem eu pertencia agora. Eu não tinha vergonha, mas era como se eu dissesse assim, peraí, Jesus, espere só um pouquinho, deixe eu publicar. Para poder o senhor voltar, né? E eu sei que naquele momento, eu disse assim, Jesus não pode voltar por 2 motivos. Primeiro, porque eu quero que orem por mim, porque eu quero entregar minha vida para Ele. E segundo, eu preciso espalhar que para quem quiser morar no céu, tem que ter Jesus como Salvador. Amém. Ou seja, veja a minha cabeça ainda tão longe de um entendimento, né? Eu já tratava a missiologia sem saber. Sem saber. Não é? E eu disse, eu tenho que espalhar. Eu tenho que publicar. E eu comecei a sair daquele culto com o intuito de, na minha escola e na minha casa, de aos meus colegas, dizer que para morar no céu, tinha que aceitar Jesus como Salvador. Amém. Então, desde aquele momento, eu entendi, na minha mente ainda pequena, mas eu entendi que eu tinha uma missão, que era de levar pessoas ao conhecimento da verdade.
Eita glória. E desde aquele momento eu comecei a fazer isso. Então eu fui a primeira cristã da minha casa, depois levei os meus irmãos, os meus primos, depois a minha mãe e ainda eu oro pelo meu pai. Porque eu creio que no momento certo ele vai entender que não é a nossa religião, mas é Jesus Cristo que quer transformar a vida dele. Aleluia. Não é? Então, eu comecei a fazer isso, a entender isso, e para mim, a missão ela era extensa. Então, eu comecei a aprender a orar a Deus, para que Deus, ele me levasse a todos os lugares da terra que ele quisesse, para que eu pudesse proclamar a sua palavra. Show. E eu comecei a fazer isso dentro da minha casa e na minha vizinhança, mesmo ainda uma pré-adolescente. Que massa! E na minha igreja aqui, né, que era a pastora Jussiara na época, e pastor Léo, nós começamos a trabalhar com evangelismo de rua, com culto nas ruas. Então Deus foi trabalhando, ensinando. A igreja ainda era muito nova, tinha muita criança. São ministros de louvor, porque ninguém se limitou a um grupo de evangelismo, mas entendeu que uma alma, seja da criança ou do idoso, tem o mesmo valor. E nós fomos alcançados por isso. E eu comecei a ter esse desejo tão intenso que eu começava... Às vezes meu pai não deixava eu ir para a igreja, mas eu fazia o culto na minha casa. Atrás da minha casa. Eu pegava a Bíblia, ia cantar, ia orar, né? Porque eu queria conhecer mais de Jesus. Então foi quando chegou o momento, aos 14 anos, debaixo de uma goiabeira, eu fiz a minha oração específica de missões para Deus, aonde eu entreguei todo o meu futuro, toda a minha vida, para que ele fizesse de mim um missionário segundo o coração dele. Amém. E eu comecei a pregar para as plantas da minha casa. Não varri não de mim não. Eu era doida mesmo, ainda sou. E por Jesus eu quero perder todo o juízo que eu tiver. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir todos os sábios. Bota tudo num pacote só. Mas sabe o que é interessante? Sabe por que eu pregava para as plantas, Silvio? Porque eu queria pessoas para falar. Amém. Entende? Eu queria pessoas para falar. Então eu fazia das goiabeiras gente, do pé de goiaba, do pé de pitanga. Então eu falava da Bíblia, falava da criação. Não tinha resposta, porque elas não falavam, né? Senão a gente vai entrar dentro da psicanálise e vai dizer que isso é psicose. Tava treinando. Você como uma boa crente, tava treinando. Exatamente. E eu pedi a Deus para que ele transformasse as goiabeiras, as plantas, em pessoas. Pensou. Para que eu semeasse a palavra. Para que eu pudesse dizer que Jesus salva, liberta, cura e leva para o céu. Então, a minha estrada missionária começou aos 9 anos, se enraizou aos 11 e ainda está se intensificando até o dia de Jesus voltar. Aleluia! Né? E onde eu chegava, todas as minhas classes de estudo, eu sempre procurava falar de Jesus. Até que depois, eu comecei as pessoas me perguntavam assim, tu queres ir para que país? E eu dizia, eu não tenho um país. Para mim, a minha missão é o mundo. A minha paróquia é o mundo, né? Isso, aonde o Senhor quiser me levar, Ele me leva. Porque eu sei que tem pessoas que já têm aquele desejo por um povo, né? Um povo vietnamita, indonésio e assim vai. Eu não tinha um povo, mas eu tinha os povos no coração. Amém. Amém. Eu queria conhecer os povos, levar para eles o que eles não tinham e que a gente aqui no Brasil tinha de sobra. Amém. E eu pude experimentar isso quando eu cheguei em Cabo Verde. Então, o meu processo até Cabo Verde não foi simplesmente chegar lá. Tem uma longa história. Então, primeiro foi entender a minha vocação como crente e não como ofício de uma igreja.
mas como crente em Jesus. Boa. Né? Depois, Boa. aprove a Deus fazer com que a igreja reconhecesse. E hoje, aprove a Deus fazer com que isso se estendesse para que eu pudesse abençoar outras pessoas também no seu ID. Então, eu fiz o seminário, estudei. Durante o seminário, eu fiz a minha primeira viagem transcultural, que foi na Argentina. Uma viagem intensa de um mês, onde eu pude conhecer a história do povo argentino, a necessidade do povo argentino. E foi muito interessante, porque eu me identifiquei muito com o povo argentino. E eu achava que eu ia voltar para a Argentina. Né? Eu tinha os meus 20... eu tinha meus 27 anos, nessa época, mais ou menos, 26 para 27 anos. E num sorteio da aula de Ministério da Mulher, eu ganhei a passagem, né, para ser uma das vagas para a Argentina, mas eu tinha que custear tudo, né, porque era uma viagem de férias. Mas férias entre aspas, né? Férias para a gente, mas não para que a gente fosse passear. Mas Sim. Era realmente um trabalho missionário. E eu fui para o interior da Argentina. E eu amei aquele povo. Para você ter ideia, o meu corte de cabelo era igual ao corte de cabelo argentino e eu não sabia. Sério, eu fiz um curso de cabeleireira para ajudar na ação social lá. E o meu corte, eu pedi para cortar bem baixinho, foi um corte de liberdade para mim, né? Porque meu cabelo sempre foi grande. Então eu dei aquele corte bem baixinho. E quando eu cheguei lá, o filho do pastor e a filha do pastor, lá em Formosa, quando eu olhei para eles, o corte de cabelo deles era idêntico. Uau! E eu disse, meu Deus, será que é com este povo que eu vou trabalhar? E Deus começou a trazer, né, essa necessidade e tal. Então, passou os primeiros meses, eu recebi convite para voltar para a Argentina. Na época, era a missionária Sandra e Regilene. Regilene já faleceu. Sandra hoje está trabalhando na parte de Colômbia, né? Mas elas me convidaram para voltar lá. Só que na época eu não tinha terminado o meu seminário, né? E eu também entendi que não era o momento de Deus para retornar para um tempo mais comprido. Mas eu fiquei com aquele povo no coração em 2009 e eu queria voltar lá novamente para poder ver como ficou o trabalho e quem sabe realmente não enraizar coisas para voltar. Só que nesse interim, Pastor William era o meu líder da equipe de Cabo Verde, aqui. E Deus direcionou ele para fazer a ida para o campo missionário permanente. E eu sei que nessa avaliação de fichas, o pastor William implicou comigo. E eu não sabia. Porque eu fiz a minha ficha para a Argentina. E pastor William ficava conversando sem eu saber, porque eu não era muito perto dele ainda, né? Conversando com o pastor Nelson, para me tirar da Argentina e ir para Cabo Verde. Aí ele disse, bote ela para Cabo Verde, porque ela tem que ter experiência em Cabo Verde. Já foi para a Argentina, né? Isso ele me contando depois, né? E então, eu olhei para ele assim, mas quer dizer que o senhor estava por trás de tudo isso? Foi? Ele disse, não, mas é porque você tinha que ter uma experiência diferente. Tava mexendo nos pauzinhos, quem me enrola é meu lençol. E aí, só que Deus já vinha falando comigo durante muitos anos na minha primeira igreja, que iria realmente me levar a uma terra diferente. E que haveria um povo e havia uma comunidade que orava por mim e me esperava. Nossa. E eu não sabia que povo era esse. Mas eu só fazia chorar, né? Porque eu já tinha entregue mesmo, eu já estava entregue, ia fazer mal o quê? E eu sei que nesse interim, passando-se alguns meses, o pastor Nelson me chamou e me perguntou se eu não tinha interesse de ir para a África. Nossa. E aí ele também não me disse nada, né? Que o pastor William falou nada não. Aí eu disse, olha, o meu desejo é ir para a Argentina. O meu desejo. Mas eu comecei a me lembrar da palavra que Deus tinha dito. Sim. Né? E eu sempre tive muito desejo realmente de conhecer o continente africano, né? Mas não sabia como seria.
E aí eu disse para ele, mas eu não sei o que Deus quer que eu descubra, então eu vou me render à proposta de Deus. Amém. Eu vou para Cabo Verde. E aí eu Oh, glória. aceitei. Né? E aí começou esse processo. E nesse interim, eu já estava muito inquieta com o meu coração, porque eu dizia, meu Deus, eu estou cansada de fazer tanta coisa no mesmo ambiente. Eu quero conhecer uma igreja nascendo do zero. Eu quero ir para pessoas que não sabem nada do Senhor. Porque aqui o povo já sabe. Eu sei que tem muita gente para ser alcançada, mas tem outras pessoas também. E eu quero conhecer o coração de outros povos. E eu fazia essa oração calada. Mas o meu desejo era ver uma igreja nascendo do zero. Porque aqui eu vivi isso na minha igreja local, mas a igreja já tinha praticamente uma estrutura física e já tinha muito trabalho sendo desenvolvido. E aí eu queria ver como era plantar, semear, como foi feito comigo. E aí, quando foi na última reunião da viagem de 2010 para 2011, que foi na época que eu também terminei o seminário já, aí Ana Cláudia disse assim, quem vai para a ilha de São Vicente vai trabalhar na equipe com o pastor William para ajudar na plantação da primeira igreja em Ribeira de Craquinha. Aí eu quase que caio do banco da reunião. Porque era o que eu estava orando quando eu fui para a reunião. Eu disse, Senhor, eu quero conhecer um trabalho nascendo do zero. Eu quero ajudar as pessoas a conhecerem a Ti. Resposta de oração. Exatamente. Mas eu chorei tanto naquele dia, porque, olha, o sangue saiu do corpo. Eu acredito. E eu disse, Jesus, e agora? Me ajuda. Então, a gente começou esse processo, chegamos em Cabo Verde e, para minha surpresa, quando eu coloquei os pés naquele aeroporto, que eu ouvi a voz do pastor William dizendo assim, seja bem-vinda a Cabo Verde. Parecia que ele estava dizendo assim no meu ouvido, aqui é agora a sua casa. Lindo, massa, Rose. Só muito que bom. eu não tinha dito nada a ele. Eu só senti. Eu senti algo diferente, entende? Aquela voz dele não era uma voz comum, mas era uma voz conhecida das minhas orações. E eu fiquei calada. E a gente começou a fazer o trabalho lá. E quando eu olhava para o povo, eu me maravilhava. Porque eu começava a ver no povo o coração. E eu me identificava com aquele povo. A igreja não tinha igreja ainda, era um local alugado, né, dividido em salas para a equipe ficar. E quando eu olhava para os olhos daquelas crianças, Luciana teve comigo nesse período, o nosso ritmo era, vamos assistir o filme. Vamos assistir o filme, vamos assistir o filme, porque a gente trabalhou com as crianças e com os adultos. Entramos nas escolas, evangelizando, né, tudo isso. E aquelas crianças parecia que já me conhecia. E eu olhava para aquelas crianças e dizia, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Meu coração parece que ficou pelo avesso. E eu não entendia o que estava acontecendo. E eu olhava, e teve uma vez, lá na cozinha, porque o missionário, o missionário, no caso que eu digo, o cristão, que entende a sua missão, ele quando ora por um povo, mesmo que ele não chegue lá, mas ele sente o povo dentro dele, no reino espiritual. Porque ele coloca o coração na necessidade daquele povo. E eu me lembro como hoje, que um dia, na cozinha da igreja, me deu uma crise de choro. Porque nós estávamos fazendo uma intercessão missionária para o Cabo Verde. E eu me lembro que quando eu comecei a orar por aquela nação, parecia que o povo estava nascendo dentro de mim. E eu chorava, e eu eu dizia, Senhor, o que é isso? O que é isso? E era um amor, e era uma angústia, era uma coisa dentro de mim que parecia que eu não ia mais voltar.
Sabe? E era algo muito forte. E eu não dizia nada, porque podia ser uma coisa do meu coração. Porque eu queria tanto ir para outros campos que eu poderia enganar o meu coração. Podia ser a minha emoção, por eu estar em outro lugar diferente. E eu calada, orando, às vezes de madrugada, pensando, meu Deus, o que é que eu estou sentindo? Mas quando a gente ia, fomos na cadeia, fomos no centro de mulheres, e eu olhava, eu ficava assim maravilhada, eu dizia, meu Deus, eu quero contar do Senhor para esse povo, o que é que eu faço? 30 dias é muito pouco. E eu comecei a conhecer a realidade dos missionários de lá, dos pastores, o que é que eu posso dizer? Do que o povo não tinha e a gente tinha aqui. Para você ter ideia, a Bíblia na linguagem do povo, né, que o crioulo todo não foi traduzido ainda na Bíblia, porque em Cabo Verde são 8 crioulos diferentes. Eita, São um só já é difícil, imagine 8. Pois é, 8 não, 9 na verdade. São 10 ilhas. São 10 ilhas, 9 habitáveis. Santa Luzia não se constrói nada por enquanto, porque não tem ambiente para isso. Mas 9 crioulos, imagine, 9 tipos de Bíblias. E existia um casal de missionários que estava há muitos anos traduzindo e conseguiu traduzir Lucas e Atos. Lucas e João. Maravilha, era a porção maravilha. que eles tinham. Então, a missão ela é muito abrangente. Ela tanto é na questão evangelística, pessoal, diretamente a missão integral, como também como tradução de Bíblia. Eu sei que a minha área não é tradução de Bíblia. Eu reconheço minha limitação. Mas tem pessoas que têm um amor por tradução. E pode ser um missionário de forma específica nessa área. Boa. E lá tinha muito dessa carência. Como também as questões sociais e tudo, mas o peso espiritual da religiosidade lá, a religião romana é a principal, mas depois da religião romana não é o cristianismo protestante. Os muçulmanos já estão lá, acima de nós, o mormonismo já está lá, acima de nós, o testemunho de Jeová já está acima de nós. E o cristão protestante, quando eu saí de Cabo Verde para voltar para o Brasil, estava em menos de 2%. Muito pouco. Mesmo Muito tendo pouco. uma igreja com mais de 100 anos. Então, ou seja, a mistura de tudo, né? E a questão do racionalismo cristão lá é muito pesado. Então, o misticismo religioso e a questão das seitas, elas são muitas. Em Cabo Verde, você não vai encontrar muita realidade de dentro do continente africano, no sentido religioso, né? Daquelas outras questões que você entende, Sim. eu não vou falar aqui. Mas lá é oculto, viu? Lá é oculto justamente por meio também do racionalismo. Então, quando se passou esse momento, o pastor William precisou fazer uma viagem para a Ilha do Fogo, e eu fiquei com a pastora Rivânia lá e tudo. E ele conversando comigo, tinha feito algumas perguntas, eu tinha dito para ele que tinha terminado. Foi período que Deus me tirou da minha primeira igreja para fazer uma transição comigo, mas eu não sabia ainda para onde eu ia. A minha vida foi muito parecida com a de Abraão. Porque Deus disse, sai daqui e eu vou dizer para onde tu vai. Né? E eu fui sem saber para que igreja eu ia quando eu voltasse. E eu dizia, oh Deus, não tem uma coisa mais leve não para minha vida, não. Tem que ser estreito desse jeito, E eu sei que nesse período foi quando o pastor William, Deus começou a inquietar ele. E eu não sabia. E começou a inquietar a pastora Rivânia e ela também não me disse nada. Nem pastor William sabia que a pastora Rivânia orava e nem a pastora Rivânia sabia que o pastor William estava orando. Porque era muito recente o trabalho deles, então você receber uma pessoa na equipe era muito novo. Eles estavam lá 4 meses.
Então, ou seja, por mais que eles conhecessem um pouco de mim, mas era tudo muito novo para eles. Então, como é que ia receber uma pessoa? Ainda Só eram que bebezinhos também, né, Rose? Exato. Só que Deus começou a inquietar o coração deles. E aí, quando eles conversaram, os dois se encontraram no mesmo pensamento de oração. E de conversar comigo para que eu pudesse voltar e auxiliar eles nesse tempo de trabalho. E quando eles conversaram comigo, eu não aceitei logo de início, né? Embora o meu desejo era aceitar, mas eu não podia fazer isso. Eu tinha que realmente entender o que estava acontecendo no meu coração, porque eu não queria agir pela emoção. E aí, quando ele lançou a proposta, eu disse a ele, olha, eu vou orar. Se Deus realmente tiver esse tempo para mim aqui, ele vai prover tudo, porque eu preciso abrir mão de muita coisa por um tempo maior, que é mais de um mês, e eu preciso levantar muita coisa para estar aqui por mais de 2 anos, que inicialmente eram 2 anos. E aí a gente ficou orando, né? E ele convidou para ajudar na plantação da igreja durante os 2 primeiros anos. Eu sempre vi também uma área que Deus trabalhou muito no meu ministério, foi ser polivalente. Então, ninguém começa a exercer o ministério quando vai para o campo. Você tem que começar na sua igreja local. Porque se você não é bênção na sua igreja local, como é que você vai ser fora? Isso. Se você não quer ajudar o irmão a varrer a sua igreja, como é que você quer o púlpito de uma igreja lá fora? Porque varrer a igreja e limpar o banheiro é tão espiritual e é tão importante quanto você pegar um microfone para louvar no Ministério de Música. Eu sempre entendi assim. Amém. Porque o nosso propósito não é aparecer, o nosso propósito é servir. Amém. E então, eu comecei já tinha feito muita coisa, passado por muitas áreas na minha igreja aqui, escola dominical infantil, discipulado, novo convertido, ministério de oração, Débora, louvor, liderança espiritual. Então, Deus arrumou tudo isso para que eu pudesse auxiliar o trabalho que estava nascendo em Cabo Verde. E lá eu trabalhei praticamente. Se treinou, né? Exato. Eu trabalhei praticamente com todas essas áreas, ajudando o pastor William e a pastora Rivânia na época. Eu sou professora de profissão mesmo, né? Então, eu lá usei a área do ensino para ajudar as crianças como um trabalho. No meu projeto, foi também auxiliar no reforço escolar. E no reforço escolar, eu tinha contato com as crianças e praticamente ensinei muito da Bíblia para elas no reforço. Ensinando elas a orar, a ter contato perto. Então, o reforço escolar também, para mim, era uma porta de evangelismo. E lá, durante esse período, né, quando ele falou comigo, a gente chegou ao tempo de voltar. E o tempo de voltar foi difícil, porque eu queria vir para o Brasil, mas eu queria ficar lá. E as crianças, tia Rose, tia Rose, tia Rose, tia Rose, tia Rose. E era aquela coisa, eu me apeguei àqueles meninos, as famílias dele, que parecia que a gente já se conhecia. E foi quando eu lembrei da palavra que Deus havia me dado. Um povo espera por ti. E Deus foi muito específico, porque Deus falou assim, uma comunidade ora por você. E eu entendo hoje o que era essa comunidade, né? Com certeza eram vidas que clamavam por Deus. E então eu fui justamente trabalhar numa comunidade, a comunidade menos visível e que o povo tinha mais medo, que era a Ribeira de Craquinha, né? Era uma comunidade, como a gente conhecesse, uma favela. E como o evangelho mudou aquele lugar, em vários aspectos, né? E a nossa equipe de trabalho lá, junto com o pastor William, eu sempre dizia que nós não éramos só trabalhadores do reino, nós de fato éramos uma equipe. A gente trabalhou muito no propósito junto. Nós não éramos a equipe perfeita, mas éramos a equipe que se alinhava, sabe? Foi um tempo assim muito precioso, porque
era um amor muito grande com tudo que a gente fazia, o cuidado de um por outro. Não tinha aquilo que era meu, não tinha aquilo que era dele, tudo a gente dividia. E a gente sabe que quando a gente vai para o campo, a gente divide tudo quando você está no início de um trabalho. Porque o obreiro local, quem trabalha com plantação de igreja, é muito diferente quando você vai trabalhar em uma equipe com áreas específicas. Porque você está nascendo a igreja e todo o que a igreja precisa de recurso, não só espiritual, mas financeiro e didático também. Então, quando o pastor William falou comigo, eu sabia que eu tinha que levantar a manutenção, eu tinha que fazer muita coisa. Mas era como se eu visse que aquele sonho estava se descortinando. E o sonho começou a se descortinar, e eu comecei a ficar com medo, e eu comecei a ficar ansiosa, e eu disse, meu Deus, e agora? E eu sei que quando a gente voltou, ele levou a gente até a cidade da praia, e a minha vontade era de não voltar para casa, né? Mas eu tinha que vir. E ao mesmo tempo eu não podia dizer, porque eu precisava entender o que Deus estava fazendo. Amém. E aí, quando eu entrei no avião da cidade da praia para o Brasil, aí o negócio ficou estreito. Porque eu nunca tive a sensação que eu tive dentro daquele avião. E eu ouvi claramente o Espírito Santo falando comigo. Eu chorava, acho que o povo pensava que eu estava passando mal dentro do avião. E eu chorava, mas eu ouvia mesmo. Deus dizer para mim, você está indo visitar a sua casa de férias. Eita! Porque você vai buscar as suas malas. E aquilo foi... Meu Deus, e agora? Só pode ser coisa da minha cabeça, Jesus. Eu pedi tanta prova de Deus, eu fui feito Gideão. O Senhor, me confirme assim, porque era esse sentimento que eu tinha, que a minha casa já não era mais o Brasil. Minha casa era Cabo Verde, e eu estava vindo de férias aqui para voltar. E aí começou todo o processo. Passei 7 meses planejando, levantando parcerias e tudo. Então, no mês de setembro, eu voltei para Cabo Verde. E quando eu cheguei novamente em Cabo Verde, que eu coloquei os pés no aeroporto de Cesária Évora, o sentimento era, cheguei em casa. Voltei para casa. Isso. E o sentimento que eu tinha era de um casamento. Era o casamento da minha vida com o campo missionário. Aleluia. E ali, do que era 2 anos, passou a ser 3. E o que era 3, passou a ser 4. Porque com 2 anos, a gente tem que avaliar se volta, né, no próximo ano ou se renova o projeto. E o pastor William estava aberto para essa renovação. E eu orando, e eu entendi em Deus, em 2014, quando eu vim de férias para o Brasil, que não era tempo de voltar. Então, em 2013, eu não voltaria, mas eu voltaria em 2000. Não voltaria em 2014, mas voltaria em 2015. E nesse processo foram 4 anos que eu fiquei ali naquele país. Lidei com muito tipo de gente, né, com muito tipo de necessidade. Trabalhei no centro de recuperação com pessoas com deficiência mental, que era um projeto que a igreja tinha, então eu elaborei aquele projeto lá e deu continuidade. Trabalho com as crianças, com as famílias, com a escola. E Deus foi abençoando aquele trabalho, abrindo as portas. E eu cresci muito ali. E olha, eu aprendi muito. Eu aprendi com a solidão, eu aprendi com as percas, porque eu perdi amigos da minha casa enquanto eu estava no campo. Logo quando eu cheguei, eu perdi a minha avó. Nasceram meus primos e eu não pude estar presente, mas aquele sentimento de cuidado de Deus. Porque apesar de ser desafiador, mas é glorioso. Porque você sabe que o mesmo Deus que cuida de você aqui é o mesmo Deus que cuida de você lá. Eu sou filha única de mulher na minha família. Eu tenho 2 irmãos homens. Então, ou seja,
meus outros irmãos já casaram e agora meus pais iam ficar só. Então, Rose, tudo isso... Rose, me permita. Eu acabei me emocionando tanto aqui com a história que faltam apenas menos de 40 segundos. A gente pode fazer um desafio. A gente sai e volta de novo, ou a gente Pode encerra ser. aqui em menos de 30 segundos. A gente sai e volta de Aí novo. eu vou deixar pela metade, não vou. Massa, Pode botar lá galera, que eu ó, volto. a gente vai voltar aqui, vai rebobinar aqui um pouquinho a fita, porque essa parte agora aqui, ela já vai cair. Faltam menos de 40 segundos, 20 segundos já. Estou até contando o relógio aqui. Ó, Já fosse trocar tua camisa de Cabo Verde, rapaz. O que é isso? Só para me fazer Rapaz. inveja e me matar a saudade. Ó, pense no algo assim, Rose. Aproveitando aí a oportunidade, né, que a gente ainda tem até mais 1 hora de conversa, embora a gente vai terminar um pouco antes de 1 hora, porque às 8 Sim. horas a gente está indo fazer a distribuição dos agasalhos aqui na Agamenon. Mas deixa eu compartilhar algo contigo, que em 2013, e só de falar já traz algumas lágrimas ao meu coração, porque você falou da resposta de Deus na sua vida, né? Enquanto foi fazer esse chamado, cumprir com esse chamado missionário transcultural. Quando recebemos o convite por Orlando em 2013, eu me perguntei muito assim a Deus, na certeza de querer saber se era o caminho certo, aquele desafio, tudo muito novo, o primeiro contato com missão, já uma missão transcultural, e o povo, mas rapaz, tanta coisa para fazer por aqui, tu tem que ir lá pro outro lado, lá na África e tal. E minha filha, assim, esse sentimento que você teve quando desembarcou ali no aeroporto, assim, não foi muito diferente do nosso, né? E me lembrar disso, assim, me traz uma alegria imensurável ao coração. E ainda assim, eu perguntando a Deus, a partir daquele primeiro dia, quando o William vem, aquele caba grandão que abraça você, né? Sejam bem-vindos e tal, um paizão aquele homem. E na primeira noite, aliás, 1 semana antes de embarcar para Cabo Verde, eu tive um sonho, uma revelação de Deus. E aí eu me deparava assim com um monte alto, sabe? Bem alto, um negócio muito alto. E quando eu subia nesse monte, eu via uma névoa assim, que vinha, eu botava a cara assim na ponta dele, e a névoa vinha até mim assim, Deus falando assim, ó, esse aqui é o lugar onde você vai apregoar a minha palavra e tal, e aquela coisa vinha assim, e era um sentimento, sabe aquela sensação ali de, é muito melhor, né, que transcende, porque é de aquele filme ali, Titanic, quando ele tá lá na frente ali, era mais ou menos naquela altitude que eu tava. E quando eu, na minha primeira noite, naquele teto, né, naquele terraço lá, da casa de William, na base, a primeira coisa, quando eu abro os olhos pela manhã, que vou até o teto, me diz o que é que eu vejo. Na minha Monte frente. Cara. Aquele montão assim, aquela nuvem gigante atravessando assim, Exato. cortando o monte. E de imediato, assim, eu não me contive, assim, foi lágrima, minha filha, jorrou, foi como se Deus desse assim, ó, tá vendo ali, ó, foi ali que eu te mostrei no sonho. E isso para mim, assim, traz, sabe, uma alegria de saber que ali é uma terra que Deus tem, assim, derramado bênção, né? E, enfim, continua aí, porque senão eu vou continuar chorando aqui. E eu acho que o que é precioso, assim, sabe? Não é simplesmente porque a gente está saindo do nosso Brasil. É quando você está cumprindo aquilo que a palavra diz, sabe? Jerusalém, Samaria e confins da terra. É você cumprindo o evangelho. Aleluia. Então, a igreja precisa entender isso. Que o evangelho, ele não é geográfico. Ele é intenso. Então, o mesmo amor que eu tenho pelo brasileiro, eu tenho que ter por qualquer povo. Amém. E se eu não puder pisar lá, eu posso investir em outros para pisar lá. Entendeu? Então, Aleluia. assim, a história é muito longa, não dá pra gente contar tudo aqui. Eu tô tentando resumir o resumo do resumo. Mas você pode, depois, se quiser me convidar outra vez, você me convida. E a gente faz e pontua coisas específicas na questão da missão. Entende? Amém.
Então, hoje eu tô entendendo que hoje o que Deus está me direcionando é contar em relação ao despertamento do cumprimento da missão. É isso que eu estou entendendo que Deus está nos Aleluia. direcionando. Aleluia, Que Jesus. vale a Obrigado, pena Senhor. e que é para todo mundo. E que a Glória gente não Deus. cumpre a missão apenas por ofício. Nós cumprimos por obediência, por prazer e por amor. Amém. Né? Então, Glória a Deus. quando eu vim de férias, era para eu, no ano seguinte, voltar para o Brasil. Mas aí eu entendi que tinha algo a mais para ser feito. Nós estávamos agora aprendendo a fazer os cultos domésticos, culto nos lares. Então, aquele ano eu tinha um ano ainda para aprender muita ferramenta. E aí eu entendi que não era tempo de voltar. E eu renovei o projeto por mais um ano, em cima dos 3 anos que eu tinha colocado. E aí eu fiquei 4 anos. E o último ano foi um ano de fechamento, foi um ano de muita despedida, né? Muito choro. E um ano de cortar o cordão umbilical, que não é fácil. Eu acho que a próxima live deveria ser cuidado integral do missionário, viu? Eu vou logo dizendo. Porque a igreja precisa entender o que é cuidar do missionário. E ser uma igreja cuidadora. Não só de enviar e deixar, mas de cuidar, porque a gente passa por uma gama de coisas. Né? De sair daqui para lá, de ficar lá e depois sair de lá e voltar para cá. Então são coisas pontuais que despertam a vocação. E quando cada coisa que acontecia lá, eu quero contar uma experiência pontual entre muitas. Né, de batalha espiritual, de evangelismo que a gente tem, da forma como os demônios se manifestam lá é muito diferente, eles são muito opressores aqui, né? Mas tem uma que talvez alguém esteja me ouvindo e seja alguém que realmente tenha almeje conhecer os campos, não por conhecer, mas para sentir a necessidade do coração do povo. Do quanto o povo precisa conhecer essa liberdade em Cristo. É o poder da oração da igreja quando ora por missões e por aqueles que estão na frente da missão. Aleluia. Jesus. Porque são duas coisas. Nós precisamos orar pela obra missionária e pelo missionário da obra. Pela obra missionária, para, como disse Paulo, no abrir da minha boca me seja dada a palavra com sabedoria e interpretez. Ou seja, para que se espalhe e se multiplique o evangelho lá. E o outro é por aqueles que estão desenvolvendo esse trabalho, aonde a igreja não chegou ainda, mas por vidas. Não é que quando você sai da sua terra natal, por mais opressão que você passe aqui, você vai passar lá em dobro. Por vários contextos, né? E aí já seria um trabalho, uma live sobre missões transculturais, a vivência missionária transcultural. Eu estou te dando 2 dicas já, viu? Vou fazer, bora fazer. E então, e logo eu que gosto de falar sobre missões, no sentido pedagógico, pronto, acabou. Você vai até meia-noite. Aí dá pano pra manga. E aí, o que é que acontece? Certa noite eu estava dormindo e eu tinha tido uma experiência de batalha espiritual muito grande com uma jovem, né? E eu fui dormir e eu me lembro que naquela noite, quando eu fechei os olhos, eu já estava na minha casa, né, de baixo, e eu comecei a ouvir vozes. E eu ouvia vozes, muito perto do meu ouvido. Ouvia vozes de verdade. Só que eu não entendia muito bem o que estava sendo falado. Porque não dava para você entender tudo. Mas naquele momento eu entendi que tinha um povo orando por mim. Amém. E eu estava ouvindo a intercessão da igreja aqui no Brasil. E era algo diferente. Porque eu sentia. E para quem trabalhou muito na área de intercessão, consegue discernir alguns fatores específicos. E quando eu adormeci, que eu fechei os olhos assim, eu disse, tem alguém orando por mim. Era quase umas meia-noite.
naquele dia. E eu comecei a ficar lá ouvindo aquelas vozes, depois a voz acabou. E quando eu acordei, que eu abri na época ainda, era o tal do Orkut. Não, era Facebook, já tinha. E tinha uma mensagem para mim no Facebook. E a mensagem dizia assim: missionária, como a senhora está? Nesta noite tivemos vigília na igreja e passamos a noite orando por você. Oh, glória a Jesus, aleluia. Rapaz, quase que eu entro dentro do computador. Né? Porque e foi um pessoal de uma igreja amiga minha, que eram intercessores que oravam por mim. E aquelas vozes que eu ouvia eram as vozes das orações deles, que estavam me alcançando. Então, essa experiência eu não esqueço nunca mais, porque eu sei que Deus levantou pessoas para pelejar por mim, porque estava numa batalha espiritual muito grande lá. Como é importante. Então, né? a área de intercessão no trabalho missionário é a base. E a igreja, quando ela entende essa autoridade espiritual e ela entra dentro desse reino espiritual, ela passa também a ser missionária através da intercessão. Porque ela não só ora, mas ela intercede. Ela não só ora por si, mas ela intercede por outros. E nada se consegue ser feito sem a intercessão, sem a oração. Para nos dar cobertura e para que o reino se espalhe. E a outra experiência marcante foi sobre finanças. A renúncia e a convicção do cuidado de Deus. Eu me lembro que no último ano, perto de eu voltar, um ano antes, na verdade, minhas finanças caíram muito. De tal maneira que eu precisei sair da casa que eu morava e alugar outra, porque o dinheiro não dava. Então, eu comecei a ver uma forma de não prejudicar a obra lá, porque eu contribuía com a obra. Mesmo no campo missionário, eu era dizimista e eu era ofertante do mesmo jeito. Aleluia, Jesus. Então, do recurso que chegava na minha mão dos irmãos, da igreja e dos amigos, eu tirava o meu dízimo e dava o meu dízimo na obra do Senhor. E eu tirava uma oferta especial para contribuir com o pagamento das coisas lá e fora as outras atividades que a gente fazia. E eu me lembro que naquele último ano, que era um ano anterior, quando chegou o mês de novembro, outubro para novembro, as finanças caíram bastante. E eu tive uma redução de quase R$500. Porque o dólar estava muito alto, então o recurso estava muito difícil. E eu fiquei entre a cruz e a espada. E agora, se eu ficasse na casa que eu estava, eu tinha que deixar de ofertar na igreja. Eu daria o meu dízimo normalmente, mas eu não ofertaria na igreja. Só que essa oferta que eu dava específica era a oferta para ajudar no aluguel do templo. E aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas eu implantei no meu coração que o Deus que cuidou de mim 3 anos ia cuidar naqueles meses. Aleluia, Jesus. E eu disse, eu vou nem que eu tenha que reduzir os meus gastos, nem que eu tenha que reduzir a minha comida, mas eu não deixarei de ser fiel nas minhas ofertas. Glória a Deus. E eu preferi mudar de casa do que prejudicar a obra. Amém. E Deus Aleluia. abriu um meio para que eu alugasse outra casa. E a casa, para você ter ideia, a casa era exatamente o valor que tinha sido diminuído das minhas ofertas. E quando chegou em dezembro... Mais uma vez o Senhor mostrando os caminhos das pedras, né? Exato. Quando chegou em dezembro, eu disse, Senhor, eu só estou com 40% da oferta para receber. Mas mesmo assim eu tirei o valor normal que eu tiro todo mês. E eu disse, eu vou dar a oferta do aluguel da igreja e o aluguel da minha casa, Deus proverá. Amém. E eu tirei, porque a casa na época era 22 mil escudos, eu tirei os 10 mil escudos, fiquei só com 12.
esperando ver Deus chegar. Foi o que Deus fez. Deus moveu o coração de uma jovem aqui no Recife para tirar hora extra no trabalho. E ela não sabia de nada. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ela tirasse hora extra no trabalho e o dinheiro da hora extra ela ia mandar para mim. E aí, quando foi nesse dia, eu falando com ela pelo computador, aí o meu irmão disse, olha, fulana vai mandar uma oferta para tu. Aí eu disse, de quanto? Não sei, mas ela vai mandar. Aí, quando eu comecei a conversar com ela, e ela disse, eu fiz hora extra. E Deus falou comigo que a minha hora extra era para mandar para você. Aleluia, e tu sabe quanto deu a hora extra? 10.000 escudos. E eu me mudei da casa sem dever nada ao dono da casa. Aleluia, Jesus. E depois Deus continuou cuidando, né? Os 8 meses que faltava. E eu continuei ali, normal, depois processo de fechamento, né? De retorno e tudo. E glória a Deus que eu cheguei naquele lugar, fiquei naquele lugar e saí daquele lugar com portas abertas. Qualquer hora que eu quiser voltar, trabalhar com qualquer denominação, e principalmente com a equipe do pastor William, porque é da nossa igreja, né? E até hoje ele me cobra quando é que você vai voltar aqui, né? Mas eu vi a glória de Deus. Eu cresci tanto naquele lugar. Deus mudou tanto a minha visão, sabe? Me mostrou coisas em mim que precisavam ser aperfeiçoadas. Me desconstruiu. Me construiu em outras coisas. Aleluia. Sabe? E acima de tudo me fez amar o chamado a cada dia. Se eu tivesse que voltar tudo de novo, se eu tivesse que abrir mão de tudo de novo, eu faria tudo de novo. Eu iria para o mesmo lugar de novo. Eu trabalhava com o mesmo povo de novo. Eu estava na mesma equipe de novo. E eu continuo disponível para a vontade de Deus, na hora, no momento e no lugar que Ele quiser. Glória a Deus. Sabe? Glória a Deus. E voltei para o Brasil com muitos projetos na minha mente, com muitos sonhos. Alguns Deus desconstruiu, porque não era. Mas outros que eu não esperava, Deus botou na bagagem. Não é? E eu estou aqui, continuo cumprindo a minha missão. Não sei o que Deus vai fazer para frente. Não entendo tudo que Deus está fazendo comigo agora. Mas eu sei de uma coisa. Eu quero permanecer no centro da vontade de Deus. Amém, e cumprir a missão é isso. Deixa eu te dizer uma coisinha aqui, antes da gente encerrar. Eu não sei se tu tá vendo ali no fundo, tem um prédio aqui do meu ombro aqui, lá direito, tá vendo aqui? Sim. Tu acha que isso parece com o que, assim? Essas luzes que estão aqui acesas, assim, ó. Deixa eu mostrar com o dedo aqui, com esse dedo. Tá vendo aqui? Alguém consegue enxergar isso que tá do nosso lado, essas luzes? No centro e aqui na lateral. O que é que parece isso aí? Eu tô vendo, sabe o que é ali? E sabe o que é que eu tô vendo ali? É porque eu tô sem um lápis, mas eu tô vendo uma cruz naquele prédio ali, ó. Oh, glória, aleluia! Verdade. Quem tem olhos e ouvidos que ouça o que diz o Evangelho. Exatamente. Tá vendo aqui no meu ombro direito, aqui assim, nessa pontinha aqui assim, ó. Tá vendo aqui? Ele sobe, tá vendo? Aí aqui ele faz isso, ó. É uma cruz ou não é? Verdade. Deus é glória, bom. Aleluia, então, o tempo todo. Aqui eu termino um pouco da minha história, mas não sei se cheguei à proposta que estava na sua mente, mas eu acredito que Deus falou muito conosco, não é? Aleluia. E eu estou disponível a qualquer hora, a qualquer momento que você quiser me convidar novamente para compartilhar de outras áreas da vida, da missão. Então já está trato feito, é prego batido, como a gente diz na construção, prego batido, ponta virada. Próximo sábado, que aí o horário a gente volta para o horário normal, tá? Às 21 horas,
É a parte 2 com Rose Salles. Eita, misericórdia, eu tenho que me preparar. Eu tenho que me abanar para essa parte 2. Mas estarei parte 2 da missão. Prazer. Amém, missão. Rose, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Que Deus continue derramando sobre ti, né? O óleo da unção sobre a tua mente, sobre o teu coração. Amém. Para a honra e para a glória dele na terra. Porque assim como Amém. você falou e trouxe muito grande, assim Jesus trouxe ao meu coração, nós somos uma nação dentro de outras nações. Exatamente. Então, fazemos parte dessa mesma nação para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus glória te abençoe, te dê um ótimo final de semana e uma semana na presença dele cada vez mais para a honra e glória. Obrigadão, Rose. E vocês Rose. também. Um cheiro pra ti. Quando quiser me convidar para eu ir fazer entrega com vocês, eu vou, viu? Simbora! Na hora, show de bola. A turma já estava querendo, inclusive, marcar aqui, Rose. Você dizendo que era da área da pedagogia e tal, muito envolvida com missão. A gente também pode marcar aí um treinamento, né? A gente está com um grupo agora aí. A gente está fazendo um momento de treinamento virtual. Depois a gente pode pensar algo nesse sentido também aí contigo, sobre missões transculturais e tal. Certo. Porque isso é muito importante para aqueles que têm ouvido a voz do Senhor, para se preparar e ir ao campo missionário. Viu? Pronto, vamos preparar isso aí. Vamos orar e preparar, em nome de Jesus. Forte abraço, Rose. Jesus te abençoe. Cheiro no coração. Boa semana. Deus abençoe.